Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 14, assim nos diz a palavra de Deus. Os irmãos lá do fundo conseguem me ouvir bem? Conseguem me ouvir? Ok. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos ler até aqui. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por estar aqui com os meus irmãos, para juntos ouvirmos a Tua palavra. Te peço, Senhor, que tenha misericórdia de mim e me ajude a pregar, a levar a palavra aos meus irmãos, e que eu também possa ser edificado por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, meus irmãos, nós temos aqui, na verdade, até o versículo 23, que eu não vou ler, mas vou falar sobre isso. Nós temos aqui basicamente 3 temas no capítulo 6: o pecado, a graça e o batismo. Tá bem? Então, esses temas, eles retornam às cartas do próprio apóstolo, sempre estão voltando esses temas. E por que o capítulo 6 ele nos apresenta a graça de Deus com essa linguagem? Não ofereçais o vosso corpo mortal ao pecado, não se incline para o pecado, entregue o vosso corpo como instrumento de justiça a Deus. Por que Paulo usa essa linguagem aqui? Certo? Sempre em termos negativos em relação ao pecado, e sempre a graça como atuando em nosso corpo, e não somente na nossa alma, mas em nosso corpo. Por que Paulo fala dessa maneira? O capítulo 6, meus irmãos, ele sucede o tema do capítulo 5, que é falando sobre o triunfo da graça. Capítulo 5, Paulo ele pinta com cores muito fortes a graça salvadora de Deus, resgatando filhos de Adão. De tal maneira que Jesus, não somente ele é o segundo Adão, mas ele é o último Adão. E a obra de Cristo é muito mais eficaz que a obra de Adão. E todos aqueles que morreram em Adão, estes serão vivificados em Cristo. E aqui um ponto interessante é que para Paulo, nós temos aqui em vista o que nós chamamos de cabeça federal, tá? Adão é representante dos seus e Cristo é representante dos seus. O que Adão fez trouxe consequência direta sobre os seus representados, ou seja, cada um dos homens. E o que Cristo fez trouxe também consequência direta e eficaz
sobre os seus representados, a saber, os eleitos, os que creem em Cristo. Tá? E depois que Paulo ele explica essa relação do primeiro Adão com o último Adão, Paulo ele usa uma expressão que poderia ser muito mal compreendida, na verdade o versículo inteiro, que poderia ser mal entendido e usado para tornar a graça de Deus barateada, a graça de Deus como um pretexto para a libertinagem. Algumas pessoas poderiam pegar essa palavra de Paulo do versículo 20 para pregar libertinagem pela graça, tá bem? Versículo 20, Paulo diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha só. Então, qual é o pensamento, digamos assim, carnal, lógico, mas carnal daí? Ora, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar muito para a graça superabundar mais ainda. Essa era a conclusão carnal, tá? Lógica e carnal de uma má compreensão desse versículo 20 aqui. E quando Paulo ele traz agora o capítulo 6, ele está prevendo a possibilidade de ser respondido com esse pensamento aí, que é um pensamento errado, carnal, nós sabemos. E algo interessante é que durante a história da igreja, houve quem pensasse assim, apesar de Paulo ter escrito o capítulo 6, né? Um clérigo lá da Rússia chamado Rasputin, ele falava isso: vamos pecar muito, porque a graça de Deus vai brilhar sobre nós. Ele falava coisas assim, tá? Agora, no capítulo 6, então, nós não temos somente agora o tema da justificação salvadora. No capítulo 6 nós temos os frutos da justificação salvadora. De tal maneira que enquanto o capítulo 5 apresenta a doutrina da justificação de forma muito clara, o capítulo 6 apresenta a doutrina da santificação. Tá? E há aqui uma diferença entre ambos que Paulo quer deixar muito claro para nós na palavra de Deus. Mas, resumindo isso daqui, para nós entendermos bem a diferença entre justificação e santificação, e é muito importante percebermos a diferença, tá? O Catecismo Maior, meus irmãos, na pergunta 77, explica a diferença entre justificação e santificação. Diz assim, vou ler para os irmãos. A pergunta é: em que difere a justificação da santificação? Resposta: ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, as duas estão juntas, tá? Não há nenhum santificado, realmente santificado, que não tenha provado da justificação. E não há uma justificação que não produza santificação. As duas coisas estão juntas. Contudo, as duas coisas diferem nisto. Na justificação, Deus imputa a justificação de Cristo. E na santificação, o seu Espírito infunde graça e dá forças para a exercer. Na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. Aquela liberta os crentes igualmente da ira vindoura de Deus. E isto perfeitamente nesta vida, de modo que eles nunca mais caem na condenação. Esta não é igual em todos os crentes, e nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. Essa é a diferença entre justificação e santificação. Tá? Para entendermos de forma mais clara ainda isso, eu dividi esses 14 versículos aqui em 7 partes. Bem? E essas 7 partes, na verdade, são 7 fatores cruciais que relacionam a doutrina da santificação com a doutrina da justificação. O primeiro fator é exposto por Paulo em forma de pergunta. Ele diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja a graça mais abundante? Então, forma de pergunta. O segundo fator está em forma de resposta, porque ele responde no versículo 2. O terceiro fator, importante para a doutrina da santificação e justificação,
é uma lembrança que Paulo traz de algo que aconteceu na vida dos crentes. Versículo 3 e 4, quando ele vai falar sobre o batismo. No versículo 5 a 10, Paulo apresenta um princípio que faz diferença e que distingue o crente do mundo. Tá? Versículo 5 a 10. No versículo 11, Paulo dá uma exortação, tá? Estimula os irmãos acerca destas coisas que ele já explicou. E do versículo 12 a 13, ele traz um imperativo aqui, trazendo uma ordem. Depois que ele explica, ele começa a aplicar. E por último, acaba com uma promessa presente no versículo 14. Tá? Vamos ver cada um desses pontos. A pergunta que Paulo traz no versículo 1: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha só, tem visto aqui o versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui Paulo ele responde a possível objeção usando as palavras, digamos assim, do seu interlocutor, da pessoa, digamos assim, do seu interlocutor imaginário que poderia responder essas coisas. Talvez fossem crentes, fossem judeus dentro da igreja de Roma, talvez fossem judeus fora da igreja de Roma, mas que traziam essas acusações contra os crentes, nós não sabemos. Tá? No entanto, pode ser também crentes gentios que tinham compreendido mal a graça de Deus e estavam usando isso. Tá? De qualquer maneira, Paulo ele levanta objeções fazendo uma pergunta. E a primeira pergunta está aí, no versículo 1. Né? No capítulo 3, versículo 8, irmãos, Paulo ele já tinha usado o mesmo expediente, tá, para combater os que distorciam a doutrina da graça de Deus. No capítulo 3, versículo 8, Paulo diz assim, olha: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? E Paulo responde: a condenação destes é justa. Agora, ao que parece, quando a gente analisa o contexto, a pessoa que interage com Paulo no capítulo 3, o interlocutor, talvez imaginário ali, ele é alguém que usa a graça de Deus como um pretexto, digamos assim, para viver de qualquer maneira. Mas a pessoa do capítulo 6, ao que algumas coisas indicam no contexto, ela é uma pessoa não mal intencionada, mas ela é uma pessoa que simplesmente não compreendeu bem a graça, a doutrina da graça, tá bem? A argumentação é a mesma, mas meio que muda aqui a intenção de ambos, tá bom? Capítulo 3, Paulo é mais rígido. Façamos males para que venham bem, já Paulo diz. Quem fala isso é um condenado. Capítulo 3, versículo 8. No capítulo 6, Paulo não faz isso, Paulo ele explica, Paulo ele dá uma aula. E ele diz o que significa a graça de Deus. Então, o método para ambos os grupos é distinto, ao que parece. Tá? A doutrina da graça de Deus, irmãos, o fato é que ela sempre foi mal interpretada na história da igreja. Sempre foi mal interpretada. Paulo, os judaizantes, durante o período da patrística, né, os primeiros anos da igreja cristã, Agostinho com Pelágio, tá bom? Os reformadores com a igreja católica, e depois mais à frente, lá no século 17, Sínodo de Dort. Século XVI, né? Enfim, o Sínodo de Dort, século XVII, o Sínodo de Dort, exatamente mostrando que a graça de Deus, ela sempre precisa ser ensinada aos crentes. Porque de tempos em tempos, as pessoas distorcem a doutrina da graça, ou caindo em libertinagem, ou negando a graça e vivendo pelas obras. Então sempre o ser humano está em um desses dois polos aí. Tá? E foi assim durante a história da igreja. Mas a pergunta que cabe a nós aqui é: como Paulo respondeu às acusações de libertinagem que sofria por causa da pregação da graça? A resposta ele traz no versículo 2, ele diz: de modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Tá? Paulo ele responde a pergunta do versículo 1, que
poderia ser suscitado por alguém que não entendeu bem a graça pregada no capítulo 5. Ele responde isso com uma pergunta e depois com uma afirmativa muito explícita. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Versículo 2 ele diz: de modo nenhum. E aqui um ponto muito interessante, irmãos, é que nessa resposta aqui de Paulo, ele usa uma expressão grega, tá? Para trazer ênfase ao que ele diz. Nós não temos o áudio do apóstolo Paulo para ouvi-lo gritando, né? Quando fala essas coisas, tá? Quando Paulo ele escreveu, ele não colocava ali em negrito, em itálico, para deixar aquilo dali muito explícito, os sentimentos que ele tinha quando escreveu o capítulo 6. Nós não temos isso, tá? O que nós temos são expressões, e essa expressão aqui ela é uma das expressões mais fortes usadas no Novo Testamento, de rejeição, tá? Em outro momento Paulo ele usa essa mesma expressão, ragnoita, jamais, tá? Nem pense nisso, ragnoita, tá? Traduzindo isso daqui de uma maneira mais clara, é como se um pai ouvisse sua filha adolescente, e a filha adolescente diz assim: pai, posso ir hoje encontrar com minhas amigas para a gente estudar em horário tal? Quando daqui a 2, 3 horas eu volto para casa. Onde é? Tal lugar. Quem é que vai? Fulano, fulano, fulano. Tá bom, vá, mas tal horário esteja em casa, né? O pai já fez isso. Agora, se ela diz assim: pai, posso encontrar com minhas amigas e meus amigos na piscina tal, vai estar lá o fulano e tal, eles bebem, mas eu não vou beber, não sei o quê, e começa a vir com essa história. O que é que você vai dizer? Que horas? É isso que você vai falar? Não, você vai dizer o quê? Ragnoite. Não, nem continue falando sobre isso. Nem quero ouvir você complementar o pedido. Você está me pedindo, você está falando uma coisa tão absurda, como se jamais você tivesse ouvido essas coisas. Ragnoite. De modo nenhum, jamais. Tá? Usei aqui a nível de ilustração, mas é claro que deve haver uma conversa ali, tá? Mas o ponto é que Paulo, ele nem queria que tal coisa se passasse pela mente dos seus leitores. Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante. Nem pense nisso, meu camarada. Nem pense nisso, meu amigo. De modo nenhum, ragnoite. Jamais. Tá? Versículo 3. Ainda no versículo 2. Paulo, em vez de ele explicar filosoficamente a questão, a relação entre pecado e graça, santificação e justificação, em vez de ele explicar essas questões em termos mais filosóficos e retóricos, Paulo ele responde isso com outra pergunta. E ele faz muitas dessas coisas, né? Responde uma pergunta com outra, e ele diz: como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? É uma pergunta retórica, né? Ou seja, é uma pergunta que exige uma negativa. Você morreu para o pecado? Sim. Então como é que você quer viver como se estivesse ainda vivo para o pecado? Olha como é ilógico estas coisas. O apóstolo sequer concebe que um cristão nascido de novo terá um pensamento, uma inclinação e se dirigirá para uma atitude tão carnal assim, com vistas a viver em licenciosidade. Paulo entende que a justificação também ela é eficaz quando ela traz frutos de santificação, embora em alguns crentes a santificação seja mais explícita e em outros menos explícita, mas ela está lá, como fruto da justificação. Como fruto da justificação. No versículo 3, 4, falar sobre batismo dá logo 6, enfim. No versículo 3, agora Paulo ele evoca uma lembrança. Ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 3. Para Paulo, irmãos, ser batizado com Cristo na sua morte implica em relação pessoal com Jesus. É por isso que a igreja só batiza pessoas que fazem parte da comunidade da aliança e que
elas expressam a sua confissão pessoal, que querem Jesus como seu Salvador, tudo isso. É lógico que nas igrejas reformadas os bebezinhos são batizados, mas o ponto não é esse aqui, é outra questão, é a aliança. Mas Paulo aqui está falando com adultos e ele está falando do batismo destes adultos, tá bem? Então, só para deixar isso bem claro. Então, o que Paulo quer deixar claro aqui é que alguém, quando foi batizado, você, meu irmão, que quando professou sua fé em Cristo, tá? E já adulto, enfim, foi batizado, tá? Se você não nasceu como filho da aliança, na igreja, numa família cristã, mas você tomou essa decisão anos depois, já como adulto, quando você recebeu o batismo cristão, significa que você estava declarando ao mundo que você estava morto para este mundo. Morto para este mundo. E que você agora estava renascendo para Cristo. Versículo 4. Tá? E aqui, irmãos, tem uma doutrina muito interessante, muito importante, mas ela é pouco pregada nos cultos hoje, que é aquilo que nós chamamos de união mística. União mística. O que é união mística? O nome é estranho, que é místico, né? Mas significa, na verdade, que quando Cristo ele estava vivendo nessa terra, nós estávamos com Ele, mesmo há 2000 anos. Quando Ele cumpriu a lei, nós cumprimos a lei nele. Olha que coisa interessante. Quando Ele morreu, nós morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, de uma forma espiritual e incompreensível. Por isso que a gente fala de união mística. E, além disso, quando Ele subiu aos céus, irmãos, nós subimos aos céus com Ele também. É por isso que Paulo fala que nós fomos crucificados. Por quê? Porque assim como Cristo foi crucificado e você estava espiritualmente nele, sendo eleito em Cristo, estava nele, Ele como seu representante, como seu cabeça federal, e você como o representado, e Ele passou por tudo aquilo dali, você estava passando com Ele. E Paulo, algo muito interessante, ele diz que nós fomos crucificados com Ele, morremos com Ele, e como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. E lá no capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo também nos diz que, assim como Cristo também assentou-se nas regiões celestiais, quando Ele foi glorificado, na sua assunção, nós também nos assentamos nas regiões celestiais com Ele. De tal maneira, irmãos, que a nossa vida aqui nesse mundo, uma vida que vai passar e devemos vivê-la para a glória de Deus, porém é verdade também que nós já passamos por todas as etapas aos olhos de Deus, porque estávamos unidos em Cristo e estamos unidos em Cristo, tá? E pode até não parecer que seja verdade, tá? Mas seu irmão aí, que às vezes ele chateia, e isso é normal, esse irmão que está ao seu lado aí, sentado na cadeira, ele está aqui sentado na cadeira, mas espiritualmente ele já está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está nos dois lugares, assim como você. Se você é um crente no Senhor Jesus, tomou uma decisão por Cristo, pela fé que Ele te concedeu. Tá? Então, o que isso significa? Isso quer dizer, irmãos, que a vida cristã é uma relação de morte e vida. Para você viver para Cristo, você tem que morrer. E enquanto nós não entendermos isso, a situação espiritual do crente vai sempre parecer confusa. É por isso que muitos movimentos no decorrer da história da igreja sempre confundem a justificação com santificação, e as consequências disso são desastrosas. Por exemplo, a Igreja Católica, ela acredita numa justificação infusa, ou seja, quando o bebezinho ele é batizado, não tem nada a ver com aliança, tá? É regeneração batismal, a água cai na cabeça da criança e essa criança naquele momento ali vai recebendo uma graça infusa nela.
E essa graça vai ser confirmada à medida que ela vai cumprindo os outros sacramentos, tá bem? Eucaristia, o casamento é um sacramento e todos os outros, tá bem? De tal maneira que, se ela não cumprir estes sacramentos, ela não recebeu a justificação completa dada pelos sacramentos que ela faz, ela vai atrás, ela procura e ela própria realiza. A graça vem sobre você, mas você tem que se batizar, você tem que fazer a confissão na hora que estiver na hora da morte, extrema unção, porque senão a sua justificação está perdida. Justificação perdida. O que é isso? Eles confundem a justificação com a santificação. Tá? Por outro lado, em muitas igrejas, mesmo evangélicas, muitos irmãos, eles, por não compreender essa distinção da justificação com a santificação, eles acreditam que o crente a qualquer momento pode perder a sua salvação, pode perder a sua justificação. Fez uma coisa errada e não se sente inclinado para orar acerca daquelas coisas e se sente um pouco endurecido e embrutecido em relação àquilo, é porque é sinal que você já está com a salvação perdida. Para esses irmãos, a justificação que Cristo fez por você lá no Calvário foi anulada pelo que você fez, o pecado que você praticou, tá? E isso pode chegar na vida cristã de uma maneira que isso pode ser recuperado. Essa justificação ela pode ser recobrada quando você, desviado, levanta a mão e vem a Cristo. Outra vez, e a sua justificação é concedida novamente. Irmãos, esses dois enganos eles geram um terror na vida cristã. O primeiro, porque ensina explicitamente salvação pelas obras, e o segundo, porque torna o crente uma pessoa extremamente insegura na vida espiritual. Na vida espiritual. Além disso, é algo que anula o valor grandioso do sangue de Cristo. Porque se o sangue de Cristo te salvou de uma maneira que todos os seus pecados foram pagos lá no Calvário, então quando você infelizmente peca contra o Senhor depois de crente, significa que esse pecado, que na vida do crente também será confessado, esse pecado também estava lá no Calvário, o pecado que você cometeu depois de crente. E você não vai usar isso como desculpa para pecar da próxima vez, então vai agendar o perdão, assim, peca agendando o perdão, pecar aqui, mas mais tarde eu vou pedir desculpas, vou pedir perdão a Deus. É o agendamento de pedir perdão. Não é isso, mas significa que quando você peca contra Deus, você fica tão constrangido, tão moído por dentro, que você lamenta, e lamenta, pensando que esse pecado que você praticou contra o seu Salvador foi aquilo que o matou lá no Calvário. Esse pecado que nós acarinhamos, que nós brincamos, que nós rimos, que nós gracejamos, foi aquilo que matou o nosso melhor amigo. Nós não podemos brincar com essas coisas, tá? Não podemos. Uma outra diferença também sobre a doutrina da justificação e santificação, daqui a pouco eu vou falar. Mas voltando aqui para outro ponto. No versículo 11, no versículo 5 a 10, Paulo ele traz um princípio. Mas antes dele trazer esse princípio, no versículo 4, ele diz que o crente, o eleito, quando ele nasce pela fé para uma nova vida, versículo 4, e ele professa isso publicamente, que mediante o batismo que Paulo diz, ele está dizendo ao mundo não somente que ele está morto para o pecado, mas vivo para a glória de Deus. E aqui uma correção, e eu me sinto à vontade para isso, para muitos irmãos batistas que usam esse texto aqui para falar de forma de batismo. Ser sepultado e ressuscitar em Cristo pela fé não significa que o batismo, ou seja, alguém morreu, aí foi sepultado, aí foi ressuscitado, aí
saiu da piscina, saiu do batistério. Não é isso, tá, irmãos? Ser sepultado e ressuscitar significa morrer para o pecado e ressurgir para uma nova vida. Paulo aqui ele não está tratando do modo do batismo, mas do significado do batismo. Olha que coisa interessante, que é mais importante do que o modo. Além disso, uma coisa muito interessante é que o batismo, é que os sepultamentos daquela época eram diferentes do sepultamento de hoje, irmãos. Você acha que, como é que Cristo foi sepultado? Foi debaixo da terra? Foi. Ele estava lá deitado numa pedra e quando ele ressurgiu, ele sentou-se e saiu. Ele não foi até o fundo, depois. Não, muitos sepultamentos da época, pelo contrário, eles não eram, digamos assim, debaixo da terra, pessoas assim, não. Alguns até eram meio que verticais assim também. Tá? Uma curiosidade aqui. Então, Paulo não está tratando do modo do batismo, mas aquilo que o batismo significa para o crente. Esse é o ponto aqui. Tá? Ok. Versículo 5 ao versículo 10, ele nos diz, ele nos traz um princípio aqui, e o princípio é: porque se fomos unidos com Ele, com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se morremos para o pecado, nós devemos, assim como Cristo ressuscitou, devemos ressurgir para uma nova realidade das coisas. Versículo 6: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Uma teologia profundíssima aqui, meus irmãos. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O crente agora faz parte de uma outra realidade. Há um princípio de vida no interior do crente, dessa pessoa que nasceu de novo, que teve o coração regenerado, transformado por Jesus. E é algo que não existia antes da conversão. Antes da conversão. Tá? Era aquilo que John Wesley dizia, de uma forma muito verdadeiramente. Ele dizia que o pecado, a justificação retira a pessoa do mundo. Tá? Retira alguém do mundo. E a santificação retira o mundo de alguém. Tá? Justificação retira o crente, o eleito, fora do mundo, para uma nova realidade, um novo mundo, um mundo vindouro. E a santificação retira o mundo de dentro do crente. As duas coisas estão unidas. Tá? E esse princípio de vida, que Paulo usa aqui dizendo que é o novo homem, olha só, está presente em Efésios 4, versículo 22, mas Paulo também usa a expressão velha natureza no capítulo 6, tá? No capítulo 4, 22 de Efésios, ele diz assim, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais no espírito do vosso entendimento, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão e procedência da verdade. Paulo vai dizer não, ele diz de fato, que essa nova vida faz com que essa pessoa seja uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Bem? Ou, como ele usa lá em 2 Coríntios capítulo 5, uma nova criação, não somente uma nova criatura, também, mas uma nova criação. Ele pertence a uma nova realidade de coisas. Ele está nesse mundo, mas ele não pertence mais a este mundo, a esta realidade, a este sistema aqui. Ele é de outro mundo, um alienígena, né? Ele pertence a uma outra realidade. E no versículo 11, Paulo ele traz uma exortação, dizendo assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque ele usa assim também vós. Versículo 10 ele diz: pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Paulo está dizendo aquilo que o crente é, idealmente. Morreu para o pecado.
Não tem negociação entre velha natureza e nova natureza. Aí Paulo diz: é assim o caso de vocês? É isso que o versículo 11 significa. Ele está aplicando aqui o versículo 10. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Um outro ponto aqui dentro da doutrina da santificação é que a doutrina da santificação, ela significa que ela não significa apenas, ela não é somente negativa. A santificação, ela é positiva também. O que isso quer dizer? Isso significa que a santificação não é somente uma lista de faça e não faça, não faça, não faça. A fé cristã tem isso também, é claro, várias negativas. Dos 10 mandamentos, nós vimos aqui, lidos alguns deles, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás o nome do Senhor em vão, não, claro, tá? Mas a fé cristã, ela não é somente negativa, mas ela é, em termos de mandamentos, ela é positiva também. Por isso que Paulo diz assim, ele diz assim que assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Vivos para Deus. Paulo está dizendo, age de acordo com sua nova natureza. E esse princípio de vida, que é o que vai fazer surgir em nós a nova natureza, é aquilo que nos distingue do descrente, no sentido de que ele tem uma velha natureza, mas não tem uma nova natureza. E o crente, tá? Ele tem uma nova natureza, uma velha natureza morta. Mas John MacArthur, né, no seu livro A Sociedade Sem Pecado, ele usa uma ilustração interessante disso. Mas como é que o meu velho homem está morto e ainda assim eu caio muitas vezes no pecado, às vezes eu erro, às vezes tão repetidamente num assunto, num ponto? Ele diz, porque o seu novo homem está lá, e o seu velho homem também está lá, porém morto. Aí ele diz, mas o defunto ainda fede, o defunto exala odores e incomoda, até o dia em que ele será retirado para sempre de nós. E cumpre a nós considerar esse velho homem tal como ele está, morto. Joel Bick, ele usa uma ilustração interessante. Ele diz que acho que foi o seu irmão, James Bick, uma coisa assim, alguém assim, ele servia o exército lá nos Estados Unidos e um dia ele conseguiu ser promovido para uma posição maior, pronto, né, dentro do exército americano. E aí saiu daquele quartel, tá? E foi para outro, e era como se ele fosse agora um coronel ou uma coisa assim, tá bem? E lá no outro quartel ele era como se fosse um soldado, uma praça ou qualquer coisa assim. E um dia ele teve que resolver um assunto administrativo lá naquele quartel em que ele viveu tantos anos como soldadinho. Mas agora ele não era mais um soldado. Passados os anos, agora ele já era um coronel, alguém com alta patente. Mas quando ele chegou lá naquele quartel, e ele ouviu a voz de quem outrora era o seu sargento, e ainda era sargento quando ele voltou lá, a primeira coisa que ele fez foi bater continência. Bateu continência em honra, reverência, respeito e plena submissão, como é próprio do exército. E o sargento não entendeu nada, porque o sargento também bateu continência para ele. E aqui um ponto muito interessante é que aquele, agora, coronel, ele não estava mais debaixo recebendo ordens de quem era o seu sargento. Mas quando ele ouvia a voz do seu sargento, quando ele olhava para o seu sargento, naturalmente ele sempre viveu como um soldado, digamos assim. Então, naturalmente, ele iria agir como um soldado, embora não tivesse mais nada a ver como um soldado ali naquele quartel. Assim somos nós na vida cristã, irmãos. Muitas vezes o pecado, o velho homem, a quem durante tanto tempo nós tivemos subjugados, ele quer gritar para nós e muitas vezes nós batemos continência para ele.
Irmãos, mas nós não somos obrigados a obedecer o pecado. Paulo diz: não estás debaixo do domínio do pecado. Nós não precisamos bater continência para o pecado, nos subjugar, nos submeter ao pecado. Mas infelizmente, sem necessidade, às vezes a gente faz isso. Tá? Uma ordem, versículo 12 e 13, Paulo, então, ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais como instrumentos de iniquidade, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo ele diz que a santificação que acontece interiormente no crente, ela leva o corpo a glorificar Deus. Ela leva o corpo a glorificar Deus. A união com Cristo faz com que não somente a nossa mente, a nossa alma, nosso espírito, nosso interior ame a Deus, mas o nosso corpo também. Tá? Nosso corpo também. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu tenho muita fé em Deus, eu amo muito a Deus, meu coração é de Deus, mas essa pessoa, você vê que a vida dessa pessoa é completamente desregrada. Ela não ama a Deus interiormente, porque amar a Deus interiormente significa que o nosso corpo vai glorificar Deus, vai ser instrumento de justiça. De justiça. Em tudo que nós fizermos. O pecado não pode reinar sobre nós. Nós temos um outro rei. Nós temos um outro Senhor governando sobre nós. Cristo nos livrou da tirania do pecado quando Ele nos converteu. E agora o nosso novo rei, o nosso general, o nosso general é Cristo. Ele é quem manda em nós. Não é o pecado, não são as convenções humanas, não são os cuidados deste mundo, não são as preocupações com o que acontece aí, dessa loucura que vem acontecendo no mundo, de doença, de desregramento político, de pessoas mal intencionadas. Essas coisas não devem nos controlar, não devem nos dominar, de tal maneira que assalte o nosso coração da verdadeira fé e confiança que há em Jesus. Nós temos um outro Senhor, um outro Rei. E a melhor forma de fazermos isso é entregando o nosso corpo a Deus. Paulo termina no versículo 14 com uma ordem. E ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós não devemos deixar que o pecado reine em todo o nosso ser. Aqui Paulo, ele ensina uma doutrina também maravilhosa dentro da santificação, que é a doutrina da mortificação do pecado. Uma doutrina pouco pregada também hoje, ensinada pelos puritanos durante muito tempo. É a doutrina da mortificação do pecado, de que você não vai ter nenhuma piedade quando se encontrar com o pecado. Não é dos outros não, é o seu pecado. Certo? A doutrina da mortificação do pecado. O pecado não dá trégua para nós. E nós não devemos dar trégua para ele. Devemos mortificá-lo, matá-lo, assassiná-lo, dia após dia. Tá? Thomas Watson, ele explicou uma vez que o pregador, quando ele vai falar de Cristo para alguém que ainda não conhece o Salvador, ele deve usar a vara da lei, e então ele vai lá para o Thomas Goodman, e ele vai lá para o arbusto, que o Adão está escondido por causa do pecado, e nu, e ele começa a dar com a vara no meio do arbusto, para que o Adão nu saia de trás do arbusto. O que é que isso significa, irmãos? É que a lei de Deus deve ser pregada porque ela vai revelar a vergonha do nosso pecado. A vergonha do nosso pecado. Do pecado daqueles que nós pregamos o Evangelho, mas o nosso próprio pecado. Por isso que nós devemos ler a Bíblia contra nós próprios, contra nós mesmos. Eu devo ler a Bíblia contra mim.
contra mim. Caixinha de promessa nenhum faz isso. É como se tivesse uma caixinha de chicote, né? Mas não existe, infelizmente. Leia a Bíblia contra você. Use a vara da lei de Deus, dando ali um arbusto, até que o Adão nu saia de trás e se renda e seja vestido por Cristo de sua justiça. Tá? Esse versículo 14 é um dos versículos mais mal compreendidos da fé cristã. Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Paulo está falando sobre o domínio do pecado. E agora ele diz: pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Então, Paulo está fazendo referência àquela lei que anula o pecado. Aqui essa palavra lei significa, ela tem um amplo campo semântico, um amplo significado. É isso, um amplo significado. E aqui ela significa a lei sobre nós como condenação. A lei ela não está mais dominando sobre você para lhe condenar. A lei aqui também significa aquela dispensação mosaica que era meio que um pacto de obras também. Tá? A lei aqui ela significa a lei da morte que opera nos nossos membros. Tá? A lei aqui ela significa várias coisas, menos que você agora está desobrigado de obedecer a Deus, cumprir os seus mandamentos. Não significa isso. Bem, estar debaixo da graça, Paulo argumentou até aqui para dizer, significa obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos. E agora no versículo 14 ele não vai contradizer o que falou anteriormente até aqui. Tá bom? Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu quero trazer para vocês. Que Deus os abençoe e que nos ajude e nos ensine a seguir essas coisas.